Clube do Remo apresenta Programa Nação Azul. Oferecimento Thalites Pizza Delivery. Massa fina em forno a lenha. Sabor sem igual. Saudações azulinas, Fenômeno Azul, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal aqui na televisão. Hoje, com uma edição especial. Esteve aqui nos estúdios do Nação Azul o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, para uma conversa exclusiva. Ele falou da gestão de 5 anos à frente da instituição, das eleições que se aproximam no clube, do nosso futebol e respondeu perguntas de torcedores. Fábio Bentes foi recebido e conversou com Fernando Guga. Olha aí. Salve, nação! Estamos de volta para uma entrevista exclusiva com o nosso presidente Fábio Bentes. Presidente, muito bem-vindo. A gente estabeleceu que vamos ter uma conversa tipo papo reto, uma conversa mesmo para esclarecer dúvidas. Nós vamos ter participação de torcedores que mandaram os seus vídeos, que colocaram o que normalmente se coloca em rede social. Eles vão falar agora aqui para o presidente, ele ainda não viu esses vídeos. E a gente começa já com um torcedor. Por favor, solte aí. Presidente, essa diferença na sua gestão, a administração do Clube do Remo maravilhosa, né? Comprou CT, arrumou o estádio, né? Iluminação, né? Zerou dívidas trabalhistas. E por que o futebol foi esse fiasco? Mas mesmo assim, obrigado por tudo aí. Esse parece que foi mais tranquilo, né, presidente? Com a palavra. Bom, primeiro, bom dia a todos. Primeiro, discordar do amigo torcedor aí, dizer que não foi um fiasco, né? O futebol, em 4 anos, a gente chegou em 7 finais, ganhou 3 títulos, conseguiu um acesso para a Série B. Claro que a gente teve também algumas infelicidades de ter sido rebaixado, né, logo no ano subsequente ao acesso, e de não ter conseguido conquistar tudo aquilo que a gente gostaria. Mas veja bem, naquilo que é ciência exata, que eu tenho controle, a gente procurou fazer o nosso melhor, que é a parte da gestão, a parte administrativa. Arrumamos a casa, pagamos dívida, estamos zerando a dívida trabalhista, compramos CT, reabrimos o Bainão em parceria com a torcida, construímos o NASP, compramos um ônibus 0 km, fizemos o que a gente podia para dotar de estrutura, para que as pessoas pudessem ter condições de trabalhar e desenvolver a atividade da melhor forma ali no Bainão. Acontece que, obviamente, dentro das 4 linhas eu não consigo ter controle sobre tudo o que acontece. E por diversas vezes a gente acabou não tendo sucesso em determinada competição por um detalhe. Por diversas vezes a gente foi pego por detalhes e isso acabou atrapalhando um melhor desempenho. Agora, nenhum clube no Brasil, gente, tem um resultado, Guga, permanente com relação ao futebol. Vou dar um exemplo aí, vamos lá. Quem hoje aí as equipes mais estruturadas do Brasil? Flamengo. Flamengo, se não ganhar a Copa do Brasil, vai terminar o ano sem ter ganhado nenhum título. A gestão não funciona, não presta. Atlético Mineiro, uma das top 3, 4 folhas do Brasil. Já não vai ganhar mais nada esse ano. Foi eliminado de todas as competições e o Campeonato Brasileiro dificilmente ele alcança o Botafogo, que hoje é o líder. Estou pegando as equipes top para o torcedor entender que toda competição, só um é campeão. E quando é acesso, só 4 sobem e os outros 16 não prestam, não funcionam. Então, a gente não pode medir uma gestão, uma administração apenas pelo resultado esportivo. Eu também, assim como torcedor, não estou satisfeito. Queria ter conquistado mais coisa, mas também não acho que foi um fiasco, como ele falou. Os presidentes, talvez o torcedor esteja se referindo especificamente a esta temporada, né? O Clube do Remo teve uma das maiores folhas de pagamento, talvez a maior da Série C, salários em dia, que é um mérito seu, mas salários em dia, toda a estrutura que inclusive foi citada, CT, NASP, e a gente ficou o campeonato inteiro brigando para não cair. O que é que houve? Isso é uma pergunta que a gente se fez já algumas vezes nesse período. E assim, o que eu consigo enxergar de resposta é que
A gente começou com um planejamento antecipado, que era importante, né? Iniciamos ali final de outubro, início de novembro, junto com o Marcelo Cabo, anunciamos ele final de outubro, né, como treinador, fechamos com os atletas, fizemos um trabalho de investimento maior no primeiro semestre. O torcedor vai lembrar que nos outros anos, no primeiro semestre, a gente investia menos e deixava para investir mais no Campeonato Brasileiro por conta das arrecadações. Normalmente, o primeiro semestre é deficitário por conta das arrecadações estarem bloqueadas no primeiro semestre. Essa era a nossa realidade até então. A partir do ano que vem isso vai ser diferente, mas a gente, esse ano, resolveu montar um time mais competitivo. Tanto é que a gente começou o campeonato avassalador, né? 9 jogos, 9 vitórias consecutivas em diversas competições. Isso demonstrou que o time estava preparado para os desafios futuros, né? Tivemos um grande embate com o Corinthians ali na Copa do Brasil. Quase passamos, né? Tomamos um gol no último minuto que levou para os pênaltis e fomos eliminados nos pênaltis. Mas entendo que foi uma boa apresentação, né? Até ali, o Clube do Remo, a equipe montada, o planejamento era exaltado, inclusive por imprensa nacional. Não tinha um único torcedor ou ninguém da imprensa local ou nacional que dissesse que o planejamento estava errado. Então a gente também acreditava naquilo que a gente estava vendo. Mas a gente fazia uma avaliação que era necessário alguns reforços para a continuidade do ano. E foi se buscar no mercado. Talvez por achar que o time estava bem preparado, né, acreditando que os resultados iam permanecer, o critério foi muito alto nessa reposição de peças, né? Alguns jogadores começaram a oscilar e os jogadores que se queriam eram muito difíceis de conseguir. Os que eram oportunizados pelo mercado, aqueles que topavam vir naquele momento, não foram considerados do mesmo nível, do nível acima, né, pela comissão técnica, e a gente seguiu, né, a recomendação deles de não trazer. Um mês depois, quando a gente já estava naquele processo de sequência de derrota no Campeonato Brasileiro, a comissão veio e disse, vamos pegar aqueles mesmo que a gente não conseguiu outras coisas. Já não estavam mais disponíveis. Então, eu acho que esse pós-estadual ali, virada para o brasileiro, que normalmente a gente precisa ter algum êxito em contratações, né, e a gente só fez algumas pontuais, essas contratações não renderam o que poderiam ter rendido, e acho que isso atrapalhou um pouco o processo. Em paralelo, alguns atletas caíram individualmente. Posso falar, por exemplo, do Pablo Roberto, que até ali no jogo do Corinthians era sondado por grandes clubes do Brasil, praticamente uma unanimidade. Vários clubes procuraram, inclusive, sondar a respeito dele, não chegou a fazer proposta, mas vários buscaram informações junto ao Vila Nova, alguns ligaram para o Remo, mas como não foi formalizada nenhuma proposta, ele permaneceu no Remo até o meio do ano, né? Ele, por exemplo, teve uma queda de rendimento brusca ali após o jogo do Corinthians, entre outros jogadores, né, que houveram queda de rendimento. E como a reposição não era à altura, eu acho que o que o grupo sentiu. Eu acho que esse foi o principal problema. Quando a gente entrou no Brasileiro, aquela sequência de 4 derrotas, eu acho que é muito fruto disso, e é também, em parte, fruto de uma certa soberba adquirida até ali, aquele momento, porque era a equipe a ser batida. Até então, quando se falava de Série C, imprensa local, imprensa nacional, quando se falava de Série C, colocava o Remo como franco favorito. E acho que esse clima de que é o melhor time, é o melhor elenco, vamos ganhar tudo, pesou um pouco na hora, né? E no momento ninguém percebeu e gerou aquelas derrotas. Depois disso a gente fez a mudança de treinador e de lá para cá a gente fez um campeonato de recuperação muito importante. Se a gente for analisar friamente, Guga, o percentual de pontuação do Ricardo Catalá, a gente poderia ter conseguido acesso ali naquele momento. Ali naquele momento que o Ricardo assumiu, né, na 5ª rodada até agora, a final do campeonato, ele teve 55,56% de aproveitamento. Por esse percentual, ele estaria entre os 4 primeiros. Então, infelizmente, as 4 derrotas pesaram muito, mas uma vitória, pelo menos, nesses 4 jogos, hoje nos colocaria numa situação de poder classificar. Então, acho que houve essa situação que eu relatei aqui há pouco, e acho que isso interferiu diretamente nesse resultado do Campeonato Brasileiro, que é o que o torcedor lamenta, que eu lamento, que todos nós lamentamos. Ainda nesse tema futebol, a gente tem mais um vídeo que a gente vai conferir aí. Meu nome é Antônio Luiz Passos da Silva. Fábio Bentes, você errou em 2021 quando confiou em jogadores. Você errou em 2022 quando confiou em jogadores e treinador. Você erra de novo em 2023 quando dá a chave do cofre para executivo e treinador. Como justificar? Você tinha errado 2 anos e erra no 3º ano? Parece São Pedro.
palavra. Bom, acho que obviamente assumo todo e qualquer erro, mas acho que o torcedor precisa compreender que eram momentos, competições distintas e situações distintas. Em 2021, a gente começou mal a competição, fizemos uma competição de recuperação, chegou um momento que a gente estava ali dentro dos 10 melhores equipes da competição, chegamos a terminar uma rodada em 8º colocado, né, praticamente salvos ali de qualquer situação de rebaixamento, né, com o Felipe Conceição. E acho que ali naquele momento, como o principal objetivo era permanecer, houve um relaxamento geral. Alcançamos a nossa meta. Matematicamente ainda não tinha. Mas se consultasse qualquer site de probabilidade, mostrava que o Remo tinha lá 97% de chance de não cair. Felizmente as sequências de jogos foram ruins, acendeu o sinal amarelo, acendeu o sinal vermelho, se mudou o treinador na reta final para tentar resolver isso e não conseguiu, né? Enfim, até o último jogo a gente só dependia da gente. Verdade que a competição inteira a gente só dependeu da gente e infelizmente fomos castigados com aquilo, né? Havia ali naquele momento, foi detectado aí uma certa divisão no elenco, talvez isso tenha atrapalhado também além do rebaixamento. Foi detectado isso já na reta final, foi feitas as intervenções, afastou alguns jogadores, se reuniu, se definiu, tentou se organizar caminhos e não deu certo. Em 22, né, no ano passado, havia ainda um rescaldo desse momento do rebaixamento, uma pressão exacerbada, com razão, né, em cima daquele elenco, daqueles atletas, daqueles profissionais. Montamos um time competitivo, até a última rodada a gente estava disputando para subir, né, em nenhum momento a gente correu o risco de rebaixamento em 22. Sempre a gente se manteve ali entre os 8 primeiros, saímos perto do final da competição. E ali na última rodada, a gente infelizmente não ganhou o nosso jogo. Se tivesse ganhado, tinha passado para outra fase. Ali, ao meu ver, uma das falhas ali do elenco, fazendo uma avaliação bem objetiva, foi que o perfil de atletas ali que a gente trouxe eram atletas que estavam mais preparados para uma Série B, quem sabe até para uma Série A e não para uma Série C, que precisava de mais combatividade, mais competitividade. Eu acho que esse foi a falha da diretoria, mas, mais uma vez, confiando nos profissionais que são contratados. Por fim, em 23, eu falei há pouco, né, dessa transição, dessa virada da não reposição, mas o torcedor queria que ele entendesse que a gente entrou defendendo o futebol profissional. Eu tenho que confiar no executivo, né, que é o diretor remunerado, eu tenho que confiar no treinador que eu trago, eu tenho que confiar nesses profissionais, nos analistas de desempenho do clube, nos analistas que a gente contrata, porque se eu não confiar nele, eu vou confiar em quem? Em amadores, em pessoas que são apenas apaixonadas pelo clube, em pessoas que se dedicam ao clube por amor e que não têm uma formação profissional. Então, ou a gente quer um futebol profissional e confia nos profissionais que traz, ou a gente quer um futebol amador e deixa na mão dos amadores, como durante as últimas décadas ficou o Clube do Remo e a gente teve os problemas que teve. Antes, o que se discutia aqui no Remo, Guga, era se 3 meses de salário atrasado era muito, era pouco, se discutia se o jogador ia entrar ou não na justiça do trabalho, se discutia se ia cortar ou não a luz do bainão, se discutia onde ia jogar, onde ia treinar, porque nada disso tinha. Hoje a gente discute só o desempenho dentro de campo, que eu acho salutar, é saudável. O torcedor está no direito dele, ele paga ingresso, ele ajuda o clube, ele tem mais o que questionar e eu estou à disposição para responder. Mas perceba, torcedor, que a discussão mudou, né? Hoje o Remo não é mais manchete negativa, hoje a gente consegue ter credibilidade no mercado, hoje a gente encerrou uma dívida trabalhista de décadas aí, acho que remonta aí 40, 50 anos que essa dívida vem se acumulando e a gente conseguiu, com muito trabalho e dedicação, encerrar essa dívida. Hoje a gente comemora esse tipo de situação, reabrir o estádio de primeira, aprovadíssimo, né, pelos organismos internacionais, nacionais, enfim, para que se possa fazer qualquer tipo de jogo, competição ou treinamento ali dentro, mas dentro daquilo que a gente se propunha de reestruturação, né, que a gente tinha controle, Guga, a gente conseguiu ter bons resultados. Agora tem coisa que é um imponderável, né? Se aquela bola no jogo contra o Floresta lá, do Marcelo, entra, né, que está embaixo da trave, se a gente não perde um pênalti no Clássico, se a gente não tem um gol mal anulado contra o Figueirense, que foi o gol do Diego Ivo, se a gente não falha alguns lances capitais que geraram um gol do adversário, se qualquer uma dessas situações fosse diferente, hoje a gente estava na segunda fase. E aí o trabalho estava bem feito. Veja bem, eu citei situações que eu não tenho controle nenhum delas acontecerem. Nenhum controle para elas acontecerem, para elas darem certo. E elas aconteceram de forma negativa para o Remo.
Se elas fossem apenas uma delas positiva, a gente estava na segunda fase. O CT é uma das maiores conquistas da tua gestão, é apontada pela própria gestão como tal, mas a gente ouve críticas de que o CT não está preparado, de que o próprio time não tem treinado no CT. Como está a situação do CT? O time principal tem treinado lá? Tem, o time principal durante o campeonato treinava ali em média 1 até 2 vezes por semana, por conta do estado do gramado, né, que era de mediano para bom, então não podia sobrecarregar e podia atrapalhar o processo de treinamento. Mas a base, o futebol feminino, treina lá diariamente. Nós temos 3 gramados lá, 2 são exclusivos para a base para o futebol feminino e esse principal é utilizado eventualmente pela base pelo futebol feminino. O futebol é o carro-chefe, é o que nos traz aqui hoje, inclusive, né, que são as críticas pertinentes ou não da torcida. Futebol é o carro-chefe. Mas a gente tem orgulho também de dizer que o Remo é muito mais do que um time. O Remo tem uma vida social intensa, o Remo tem esportes amadores, tem outras modalidades. Como está a situação do esporte amador no Remo? Olha, a gente tem alguns esportes amadores indo muito bem. A natação, que, enfim, independente da minha gestão, há mais de 20 anos, ela vem desenvolvendo um grande trabalho, é campeã paraense há mais de 20 anos seguidos. E esses anos para cá, de 5 anos para cá, ela tem ampliado mais a participação em competições regionais, nacionais. A gente conseguiu recuperar e refazer a piscina principal do clube, trocar filtro, trocar com os equipamentos, está agora reformando o piso, reformou os vestiários, conseguiu desocupar uma área que era uma área privada dentro do clube para que a natação pudesse utilizar como academia. Então a gente estruturou e dotou de equipamentos e capacidade para que eles pudessem desenvolver e hoje é um setor que funciona de forma autônoma, né? Tudo que se arrecada ali é usado na própria natação e o clube, né, o restante do clube não precisa colocar nada para lá. Então, conseguimos criar essa sinergia. Em paralelo a isso, o ginásio, que durante muitos anos sofreu com corte de energia, falta de manutenção, vestiários destruídos, hoje está totalmente reformado. Já está chegando agora no mês de setembro refletores de LED para trocar, aqueles refletores antigos, doação de paz do vôlei lá, feminino. Mas o clube investiu bastante na recuperação dos vestiários, tudo feito em parceria. Da recuperação do piso, trocamos o piso praticamente inteiro, recuperamos todo o piso, trocamos o telhado, conseguimos tornar o ginásio, enfim, autossustentável. Hoje o ginásio arrecada algo em torno de 60 a 70 mil reais por mês, o que dá para pagar as suas despesas e dá para fazer a manutenção do ginásio, ou seja, tornamos autônomo. Isso reflete nas competições. Como que está a saúde financeira do Remo? Bom, isso é uma coisa que me dá bastante satisfação em falar, porque eu entendo que, comparado com a realidade que eu peguei o clube e a realidade que eu vou entregar, é outro Remo. Eu gostaria muito de ter, ali quando assumi o clube no final de 2018, ter recebido um clube da forma como vai ser entregue. Na época, o torcedor vai lembrar, isso não é segredo para ninguém, se devia 7 meses de salário, se convivia com cortes permanentes de energia, não tinha estádio para jogar, não tinha onde treinar, não tinha credibilidade junto às justiças, porque o Remo não honrava os seus compromissos. Lá para cá a gente regularizou totalmente essa questão dos salários, das dívidas administrativas, não tem um único funcionário que tenha salário atrasado de tempo nenhum. A gente tem mais uma participação do torcedor, solta aí, por favor. Bom dia, presidente Fábio Bentes, eu me chamo Sérgio Emílio, eu sou torcedor fanático do Clube do Remo, torcedor consciente, e eu tenho uma dúvida que eu gostaria muito que o senhor pudesse elucidá-la. O senhor, na qualidade de gestor do Clube do Remo e na qualidade de contador, sabe muito bem que qualquer empresa tem a necessidade de, na consulta pública, ter seu nome limpo perante os órgãos do governo. Eu fiz aqui algumas consultas e verifiquei que o CNPJ do Clube do Remo não possui uma única certidão negativa de débito ou não possui nenhuma certidão positiva com efeito negativo. O senhor muito bem sabe. Há quanto tempo que o senhor está no Clube do Remo? O senhor está há 5 anos no comando do Clube do Remo. Esse ano, especialmente agora de 2023, esse primeiro semestre, o aporte financeiro que entrou no cofre azulino, nunca nenhum outro presidente teve acesso
a gerenciar tamanho aporte financeiro. Então eu gostaria de saber com o senhor e com os seus amigos o porquê que o Clube do Remo não tem uma única certidão ok perante o governo. Aguardo sua resposta. Muito obrigado. Presidente. Bom, primeiro começar a minha resposta concordando com ele quando ele diz que o Remo nunca teve tanto recurso como teve agora. É verdade, mas esse dinheiro não caiu do céu, esse dinheiro foi gerado ao longo de 5 anos de trabalho. Nenhum presidente antes teve esse valor, porque talvez tenha faltado esse trabalho de ampliação das possibilidades de receita do clube. Como eu disse, a gente começou com 40, 50 mil que arrecadava da camisa, hoje arrecada mais de 300 mil. Hoje eu arrecado com loja, material esportivo, 1,5 milhão a 2 milhões por ano. Hoje a gente tem de parceria, né, relativa a órgãos públicos e privados, mais de 5 milhões de arrecadação. Isso tudo foi gerado nesse período que eu estou. Obviamente que tu gera mais receitas e, por conseguinte, tu precisa resolver os problemas que tinham. Quando eu assumi o Clube do Remo, esses problemas que ele está citando já existiam. E eram muito maiores do que são hoje. Se o torcedor tiver a mesma presteza em pesquisar como era o Clube do Remo perante essas instituições há 5 anos atrás, ele vai ver que, por exemplo, junto à Justiça Federal, a gente reduziu mais de 20 milhões de dívida nesse período. Estava atrasado o Google Profut em quase 30 meses quando eu assumi. Hoje, a gente está em dia com o PERSE, que é um novo parcelamento que a gente aderiu nesse processo e só foi possível porque a gente veio regularizando isso. Então, hoje a gente está em dia com esse parcelamento junto ao governo federal, junto aos tributos federais. Ainda deve? Deve, porque a gente não consegue, em 5 anos, resolver toda uma dívida que era um montante que ultrapassava 70, 80 milhões, praticamente 4 orçamentos nossos. Eu só conseguiria ter quitado tudo, Sérgio, se eu tivesse usado todo o dinheiro que entrou nesses 4 anos só para pagar a dívida junto à Justiça Federal, Justiça Tributária e Justiça Civil. Se eu tivesse usado todo o dinheiro que entrou para isso, eu pagaria. Mas eu deixaria de pagar funcionário, deixaria de pagar conta de luz, eu deixaria de montar time de futebol, de reabrir estádio, de comprar CT, de investir num ônibus que custa quase 2 milhões de reais, que é 2023, um ônibus 0 quilômetro, né, que a gente adquiriu. Então, assim, a gente deixaria de fazer outras coisas que são tão importantes quanto isso, para o funcionamento do Remo, para o fim. E ainda assim, pagando tudo isso de débitos anteriores, a gente conseguiu comprar CT, reabrir Bainão, montar NASP, pagar em dia, montar time competitivo, investir na estrutura do clube, pagando dívida e fazendo isso. Então, o uso desse recurso que foi gerado foi todo em prol do Clube do Remo, dividindo em 3 caixinhas básicas, né? Todo o recurso que entrava, a gente entendia que era importante uma parte para infraestrutura, e foi, né? A prova está aí, as coisas foram conquistadas, uma parte para pagamento de dívidas, e foi, os resultados estão aí, que eu acabei de citar, e outra parte para investimento na nossa atividade de fins, que são os esportes, principalmente o futebol, que é o carro-chefe, que é o que todo torcedor espera. Então, pode até perder uma competição de vôlei, de basquete, de natação, mas se perder uma de futebol, o torcedor protesta, né? Então, a gente entende que, dentro desse critério de prioridades, a gente procurou equacionar e investir um pouco em cada caixinha dessa. Tenho certeza que o próximo presidente, se tiver compromisso com o clube, ele vai avançar nesses pagamentos de dívida, avançar na tributária, quem sabe até zerar, dependendo do que aconteça daqui até lá, avançar na civil, né? A gente está trabalhando forte para que seja centralizada a dívida civil. É muito difícil tu negociar processo por processo, porque são muitos, são valores altos, quase todos oriundos de empréstimos de administrações anteriores. Eu não deixo a gestão com nenhum empréstimo meu a pagar, os empréstimos que tem na Justiça Civil não são da minha gestão. Às vezes que eu precisei recorrer para dinheiro terceirizado extra do clube, eu paguei dentro do meu período de mandato. Não vou deixar nenhuma herança de dívida de empréstimo para nenhum outro presidente que vai vir, ao contrário do que eu recebi várias heranças nesse sentido. Mas eu entendo que é preciso que o torcedor que falou, o Sérgio, entenda que não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, mas tudo avançou alguma parte, e com isso a gente conseguiu evoluir o Clube do Remo alguns anos aí à frente por conta desse trabalho que foi feito. Teu mandato encerra agora final de ano, a gente vai ter novas eleições no clube, alguns nomes já se apresentam aí nas redes sociais. Fábio Bentes vai apresentar candidato?
O Guga, eu entendo que precisa ter um candidato que defenda a continuidade das boas coisas que estão acontecendo nessa gestão. Claro que tem coisas para melhorar, coisa para corrigir, coisa para aperfeiçoar. E isso, eu acho que a gente tem humildade de dizer que a gente não foi perfeito. Nenhuma gestão vai ser perfeita, nem o próximo vai ser perfeito, seja ele quem for. Mas é importante manter um rumo, um norte. E esse norte foi dado, foi iniciado por mim e precisa ser continuado. Acho que o eleitor, o torcedor, o associado, ele precisa comparar. Ver o que cada um dos candidatos que estão sendo apresentados já fez pelo Clube do Remo. Todos, sem exceção, já participaram em algum momento de alguma diretoria. E o torcedor precisa olhar para trás e ver, não, esse aqui participou dessa diretoria. Como foi a postura dele? O que é que ele fez naquele período? E aí ele toma a decisão dele. Não vamos acreditar em sonhos mirabolantes. Guga, teve uma campanha que não faz muito tempo que tinha presidente que prometia Remo de primeira e entregou o Remo sem divisão. Não faz muito tempo isso. Isso foi dentro do nosso milênio já, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as promessas, né, inatingíveis, inalcançáveis, com os sonhos impossíveis que muitas das vezes são prometidos em campanha eleitoral. Acho que a gente tem que manter essa toada, tem que melhorar no futebol. O grande desafio para a continuidade dessa gestão é essa evolução. Acho que esse aprendizado desses últimos anos, ali de 2021 para cá, em que a coisa saiu um pouco daquilo que a gente gostaria que tivesse, ele serve para que a gente erre menos no futuro. Tenho certeza que o próximo presidente vai ter esse cuidado, essa preocupação, esse olhar para que a gente tenha cada vez mais um futebol forte, que é a nossa atividade fim, mas sem descuidar dessa retaguarda, sem descuidar da gestão, da fama de bom pagador, que hoje facilita com que a gente contrate, sem descuidar da nossa infraestrutura, sem descuidar do orgulho que todo remista desenvolveu nos últimos anos de dizer, não, nós estamos com um time estruturado, nós estamos há anos-luz na frente que muita equipe que a gente enfrenta. E isso, de certa forma, é um diferencial competitivo. Então, acho que com alguns ajustes no futebol, a tendência é que o Clube do Remo deslanche. É exemplo de equipes que se organizaram e deslancharam, como o Flamengo, como o Palmeiras e como tantas outras no futebol brasileiro, que primeiro se organizaram para anos depois conseguir os resultados esportivos. O Fortaleza é um exemplo. O presidente do Fortaleza viu uma entrevista dele outro dia, ele disse, demorei 7 anos reestruturando para começar a colher alguns frutos. E hoje ele já colhe frutos, já vem aí de 2, 3 anos colhendo frutos. A gente está no processo. O processo é lento, é demorado, é cansativo, é desgastante, porque nem sempre o resultado esportivo vem, mas no final vale a pena. Só quem está vivendo o processo sabe onde a gente quer chegar, onde vai atingir. E eu tenho certeza que num futuro breve a gente vai ter o Clube do Remo, onde a gente gostaria que sempre estivesse. Valeu a pena? Valeu a pena, sempre vale a pena. Amo muito esse clube. É o amor da minha vida, o grande amor da minha vida. Terminando o meu mandato, volto para a arquibancada com orgulho, cabeça erguida. Não tenho do que me envergonhar, Guga. Fiz o meu máximo dentro daquilo que eu tinha controle. Eu fiz o possível, o impossível, me reinventei. Aceito, sim, as críticas relativas ao futebol. Acho que boa parte delas são justas, são coerentes, mas entendo que o futebol não é ciência exata. Então, muitas das vezes a gente erra tentando acertar ali. Aceitaria a pecha de ter ido muito mal se eu tivesse contribuído para isso, atrasando salário, não deixando uma boa estrutura para treinamento, não investindo naquilo que é a nossa atividade fim como deveria. Acho que aí é meu controle. Quando chega para as 4 linhas, infelizmente eu não tenho como colaborar mais tanto, né? Só torcendo como cada um desses 5 milhões de azulinos aí de toda a Amazônia. Maravilha, Fábio, muitíssimo obrigado. Eu acho importante dizer que eu tenho muito orgulho de ter participado, testemunhado grande parte dessa história. A gente iniciou um processo, inclusive este programa, em 2015, quando o Fábio era diretor de marketing, o então diretor do Nação Azul era o André Cavalcante, que se tornou presidente, tendo o Fábio como vice. Eu acho que ali nós iniciamos um processo importantíssimo de modernização do clube, de uma visão de futuro, de responsabilidade financeira, de responsabilidade fiscal. E me envaidece muito ter feito parte disso, me envaidece, querido, ser seu amigo, ter confiado em ti, me orgulho de ter participado disso. Então, muitíssimo obrigado. Agora é o torcedor que está falando. A gente tentou manter essa entrevista com toda a lisura, agradecendo também aí os torcedores que participaram, mas agora eu vou falar como torcedor. Muito obrigado, Fábio, que Deus te abençoe, cara, que todos os teus projetos aí sejam vitoriosos, como foi vitoriosa a tua participação no Remo.
Valeu? Valeu, Guga. Viva o Grande Clube do abraço, Remo. meu irmão. Viva sempre. Ave.